Bom dia, pessoal. Todos bem? Estamos ao vivo no Teams e também no Instagram, para todo mundo acompanhar aí hoje esse papo, que vai ser isso, gente, é um bate-papo. Bom, deixa eu começar me apresentando. Sou Pedro Henrique Magalhães, atuo aqui na Aberta Saúde, na área de inovação. Me descrevendo, hoje eu estou usando uma camisa verde, sou um homem moreno, uso óculos e também uso barba. Hoje eu estou aqui com outros 3 pessoas, elas vão se apresentar já para a gente trocar ideias mesmo, experiências, compartilhar momentos que cada um tem aqui na sua vivência de homem. O Novembro Azul é o mês que se institucionou, né, como mês para se pensar na saúde do homem, um pouco mais focado ali no câncer no câncer de próstata, que é uma doença que se acomete sempre na saúde masculina, mas a gente hoje quer ampliar essa conversa. A gente vai falar um pouco mais sobre a saúde do homem e, principalmente, o porquê não cuidar dessa saúde do homem. A gente cresce com um estigma que a gente tem que ser forte, que a gente tem que aguentar tudo, que a gente não pode reclamar. E aí vai querer ser com força para quê? Para se carregar a culpa de não ter se cuidado no futuro e aí talvez pensar que poderia ter sido feito isso em momentos anteriores para justamente prevenir algumas possibilidades, algumas situações que estariam vivendo ali, enfim. É isso que a gente quer trazer para essa conversa hoje. Experiências, troca. E aí eu vou começar a chamar as pessoas que estão aqui comigo para participar dessa conversa, para a gente realmente trazer isso tudo à tona. Primeiro aqui o Eduardo, está à minha esquerda. O Eduardo é um dos nossos coordenadores aqui. A posição dele, por exemplo, ela requer um volume de viagens muito grande. Então, ele não consegue ter uma rotina física tão grande como outros profissionais, por exemplo, a minha. É muito mais fácil eu manter uma rotina física na minha rotina de trabalho hoje. O Eduardo tem esse ponto de diferença na rotina dele. E é isso que a gente quer trazer aqui. Vivências diferentes, possibilidades diferentes, mas uma visão para o autocuidado em cada uma dessas diferentes perspectivas. E aí, Eduardo? Sei que também é pai, sei também que é marido. Como é que você coloca o autocuidado na sua rotina? Bom dia, pessoal. Conforme apresentado pelo nosso amigo Pedro aqui, sou Eduardo Gonçalves, né? Trabalho aqui na Aberta como coordenador de administração predial, facilities, né? Sou moreno, tá? Estou usando hoje uma camisa azul, minha autodescrição. Bom, Pedro, é um desafio, né? É como se fosse um quebra-cabeça, né? E a gente tem que usar um pouco de estratégia aqui, né? Quem vê de fora enxerga um quebra-cabeça e fala, bom, tá faltando peça ali, né? Mas a gente acaba conseguindo encaixar tudo, né, Pedro? Nesse complexo aqui de viagens, paternidade, coordenação, a gente acaba ajeitando um tempinho, né? Sempre eu procuro me dedicar aqui na parte da manhã, né, para poder fazer uma corrida, às vezes um exercício na academia, né, para a gente poder se manter ativo, né? É um tema, assim, de bastante relevância que a gente precisa de observar, né? Cuidar da máquina, né? Cuidar da máquina. Para a gente poder ir mais longe, exatamente. Né? Exato. Isso mesmo. Bom, a gente tem também o Felipe. Felipe também é pai, 2 filhos, um deles, inclusive, é atípico, né? A gente sabe que tem uma atenção diferenciada, tem um autocuidado que você... Aí, às vezes, um pouquinho até mais pensando na parte mental mesmo, de como conviver com a situação e trazer ela mais leve, já que ela faz parte da sua rotina. Como você vê como é o autocuidado a partir da sua perspectiva, Felipe? Beleza. Bom dia, né? Para quem assistir essa live depois, boa tarde, boa noite. Bom, falando um pouquinho aqui da minha autodescrição, eu sou um rapaz moreno, estou vestindo uma camisa rosa, tenho cabelo grisalho, a barba, dessa vez, ela está pequena, baixinha, mas também é grisalha. E respondendo um pouquinho da pergunta aí do Pedro, né? Como que a gente faz para conciliar tudo? Pedro falou bem, eu sou pai de 2 crianças, Maria tem 2 anos, o João tem 5 anos, é uma criança autista, né? Foi diagnosticada com TEA com 1 ano e 8 meses. E desde então, tudo que a gente faz é pensando no que é melhor para ele. Então, conciliar a atividade, né? Todo esse cuidado com saúde é um desafio, mas também faz parte, porque a gente precisa estar bem para também estar bem para cuidar dele.
e exige, né, o João exige um suporte muito grande, né, uma criança que não fala, usa fralda, né, se você vai dar almoço ou janta, você tem que dar um suporte para dar banho, escovar o dente, então exige um cuidado muito maior. Então você tem que estar bem, mentalmente e fisicamente, né, e como encaixar isso é um desafio mesmo, né, é uma coisa que eu consegui conciliar recentemente, uma atividade física, né, eu sempre fiz alguma coisa, sempre pedalei, sempre fiz uma academia. Depois que a gente diagnosticou o João, isso ficou um pouquinho mais complicado por conta das questões de terapia, escola, essa logística toda, mas arrumar um tempinho ali para estudar, né, porque é um desenvolvimento pessoal também e tem toda a questão de trabalho. Então, recentemente eu consegui conciliar essa parte da atividade física à noite, mesmo assim eu preciso de um suporte, né, da minha mãe para ficar com o João nesse período, e vem dando certo, né? Mas é um desafio constante e é uma escadinha, né? O negócio é começar, ajustar horários, você começar e a partir daí você fazer 1% ali todo dia, que é a constância, né? É você não deixar de fazer. Eu acho que é isso que contribui para saúde integral, né? Como a gente falou, que eu falei no início, a gente não está aqui para dar receita de bolo, né? São características diferentes, são ambientes diferentes, mas todos temos que olhar para isso. E aí a gente vai compartilhar exatamente como a gente tem feito isso. E a gente tem aqui também o Fernando, eu falo Fernando porque hoje ele está aqui como Fernando, mas ele, em uma das facetas dele, ele também é médico, ele é o nosso gerente executivo aqui de provimento de saúde, então ele é médico, mas também é pai, mas também é esposo e também é homem. Então, como é você, Fernando? O médico fica livre? Não precisa olhar para a própria saúde ou não? Pois é, né, Pedro? Primeiro, bom dia a todos, boa tarde. Agradecer aqui a presença dos colegas aqui. E realmente, médico profissional de saúde não é geralmente um bom paciente, sabe? É porque tem um aspecto importante que não basta saber o que precisa fazer, é uma questão de atitude. Então, nem sempre é o médico que sabe quais são, o que são bons hábitos de vida, quais são os riscos que ele deve evitar, mas nem sempre ele leva isso para a sua vida, porque para isso precisa de atitude, precisa de tomada de decisão. Eu mesmo não sou, só me descrevendo aqui aos colegas, eu sou bem magrinho, careca, barbudo. Tem 1 ano que eu tenho barba, nunca tinha tido, então mudei há pouco tempo e sou branco. Mas eu nunca fui uma pessoa de muita atividade física, mas há 2 anos eu estou fixo numa atividade física, porque eu achei que eu precisava fazer essa transformação e faço menos do que eu gostaria de fazer uma carga horária semanal maior, mas consigo fazer uma parte dela e hoje estou bem adaptado à minha dinâmica. Então, você tem sempre aquele momento na transição de um hábito de vida, um momento inicial que é mais difícil, que exige muito esforço, dá sempre a vontade de desistir, mas chega um ponto que aquilo entra na sua rotina e você consegue fazer de forma plena. Então, hoje, essa parte de atividade física faço bem, alimentação ainda preciso melhorar um pouquinho, a gente vai enfrentando os desafios aí para a gente melhorar nossa saúde pouco a pouco. E é isso, desafios tem, a gente tem que encontrar o melhor caminho para cada um manter no ritmo, né? Não deixar a bola cair. Mas eu me pergunto assim, não sei se vocês, mas no meu ciclo social, amigos que eu tenho, ninguém nunca falou para mim assim, tô indo ali fazer um exame de rotina. Tô indo ali cuidar da saúde porque eu não senti nada, assim. Sempre tem um gatilho, né? Parece que a gente foi realmente construído para só buscar por esse cuidado quando algo não estivesse bom. E isso não é positivo. Não sei se vocês, mas eu já sinto, às vezes, eu tenho hoje 42 anos, eu já sinto que eu deveria ter olhado para alguns pontos que eu não olhei. E que hoje, fisicamente, eu já sinto. Tem momento bom que eu tenho essa consciência e que eu consigo colocar para frente uma melhora. Mas quanto esse olhar para o seu próprio bem pode ser importante em qualquer fase da vida, né? Eduardo, eu queria entender mesmo, a gente vai tentar entender, não tem uma resposta fixa, mas assim, o que você vê, na sua perspectiva, o que você entende que é tão difícil para o homem dar esse olhar para si próprio? Pedrão, eu penso o seguinte, sabe? Nós, homens, principalmente se da década de 80, de 90 para trás, né? Tivemos grandes líderes ali, nossos avós, nossos pais, né? Que transmitiam para nós ali, numa forma de gestão
por exemplo mesmo, né? De ser forte. Exato. Homem tem que ser forte, qualquer cuidado que seja necessário, isso está ligado à fragilidade, e eles não queriam trazer isso, né? Então, isso veio nessa cultura que hoje eu acho que ainda está impregnada aí da gente, né? E que atrela isso, ó, eu demonstrar que eu preciso de uma ajuda, eu estou sendo frágil, né? Enquanto é o contrário disso, né? A gente precisa de se cuidar, né? Igual a gente diz aqui na fala do Felipe, inclusive com a rede de apoio muito boa, né, Felipe? A gente precisa estar bom para a gente poder ir mais longe, né? Para a gente poder cuidar melhor de quem está ao nosso redor, né? Então, assim, eu acho que hoje isso está se desmistificando, né? Vamos dizer assim, mas é o passar do tempo que isso vai mudar, né? Eu acho que hoje ainda tem muito essa questão mesmo de comparar cuidado com fragilidade, sabe? Precisa interromper. Eu também sinto, sabe, que tem muitas coisas que eu poderia ter olhado mais atrás, e agora a gente sente o peso disso, né? Temos que correr atrás. Eu penso dessa forma, sabe? Não sei se os amigos aqui compartilham do mesmo pensamento. Pegando um gancho assim da fala do Edu sobre fragilidade, eu acho que é a palavra assim, demonstrar fragilidade, né, para pessoas dessa década, como você citou, é algo, né, que se tornou assim, é um mito e que acaba atrapalhando, né? O que é o resultado disso? Consultas tardias, né? É uma baixa adesão a exames preventivos, né? Uma dificuldade de falar de emoções, né? Assim, aquela coisa de, eu não choro, homem não chora e tal, né? E quando a gente fala de saúde integral, né, a gente está falando justamente o oposto disso. O oposto disso. É você reconhecer os seus limites, pedir ajuda quando necessário, assumir esse papel de autocuidado. Eu costumo falar muito assim, o Felipe antes de ter filhos e o Felipe depois. Depois que eu tive filhos, eu comecei a descobrir que eu tenho partes do corpo que antes eu nem imaginava que tinha, porque começa a doer tudo, porque eu sou um pai muito presente, então eu brinco muito com os meus filhos. O João adora que joga ele para o alto, que gira, né, ele gosta de montar. Então, tanto que o meu treino hoje ele é justamente para fortalecer partes do corpo que eu preciso mais para essas brincadeiras, lombar, joelho, pescoço, porque eu preciso estar bem para eles, né? Para poder brincar, para poder atuar. Exato. E quando você fala desse mito aí, que assim, é um mito, mas que ainda pega muita gente, né? Principalmente dessa décadas aí que o Edu falou, a gente tem que parar um pouquinho e pensar assim, eu preciso estar bem para minha família, Exato. eu preciso estar bem para os meus filhos, para minha esposa, e como é que eu posso estar bem? São cuidados do dia a dia, né? Esse é o básico bem feito, mas que tem que mudar um pouquinho da mente, né, para você conseguir avançar. E a gente estava falando de hobbies aqui, um pouquinho antes de começar, nós 4 aqui, antes de a gente ir para o ar, gente, estava falando de hobbies, cada um tem um, e o Felipe tem hobbies, ele gosta bem automotivo, né, tem carro ali na veia, e assim, tá brincando até, porque todo automóvel, toda máquina precisa de manutenção preventiva. Verdade. Precisa, né? E a gente, né, Pedro, a gente leva o nosso carro todo ano no mecânico, para ver se ele está bem, se a máquina está boa, troca o óleo, às vezes tem alguma coisa a mais a mexer, e nós mesmos não levamos a nossa máquina principal, o nosso corpo, né, ao cuidado, para fazer uma geral, né, para fazer uma avaliação geral, e é fundamental isso, gente, porque é isso que vocês estão falando, eu também percebo assim, nós já estamos aqui por volta de 40, 50 anos, então a gente não é o mesmo corpo de 20. E a gente falou, poxa, se eu tivesse feito certas coisas, mas isso vai acontecer de novo. Então, hoje a gente pode fazer mudanças de hábito para que a gente, quando chegar em 50, 60, 70, a gente fala, colher o benefício dessa mudança que a gente está fazendo. Então, precisamos levar nossa máquina para o mecânico, né, para ver se está tudo bem e a gente conseguir alcançar, né, uma performance, como o Eduardo falou, ir mais longe, né, ter uma quilometragem maior com qualidade. Quilometragem com qualidade, que também é importante. Exato, assim, a gente vai falando muito de atividade física é um dos aspectos, né, que a gente tem que olhar, a gente tem que começar a fazer, mas sim procurar o atendimento médico com antecedência, antes de sentir nada, isso é muito importante. Só que, então, assim, Pedro, o médico e o profissional de saúde, ele é um consultor. Ele não é o tomador de decisão. Nós passamos 365 dias por ano e a gente faz o quê? Vamos botar aqui, faço 5 consultas por ano, muita consulta. 5 consultas de 20 minutos, então eu faço 100 minutos por ano com o médico. Todo o restante do tempo, quem está tomando a decisão sou eu mesmo sobre a minha saúde.
Então, a nossa saúde, se o médico vai passar uma receita, se ele vai pedir um exame, a gente pode ou não seguir. Então, a decisão, no fim do dia, ela é nossa. Se a gente vai cuidar da nossa doença crônica, vai acompanhar, fazer uma consulta anual ou não. E a gente precisa assumir essa responsabilidade da nossa saúde, das nossas decisões, para que a gente chegue, na hora de ser pai, na hora de ser avô, ter ainda funcionalidades preserváveis, né? Ter condição física para aproveitar da idade avançada. Ser protagonista mesmo, né? A gente tem que chamar essa responsabilidade para a gente. A gente precisa disso. E assim, como se às vezes a gente acha que não reclamar, não falar, não buscar por ajuda, não perceber, vai sumir, né? Exato. E na verdade, Exato. e na verdade se acumula e a conta vem. A conta vem e aí você faz com que outras pessoas ao seu redor, os seus entes queridos que você quer tão bem ali, paguem por ela também, porque podem estar um pouco, não está falando drasticamente de falta, mas acaba que você não consegue estar totalmente ali, vivenciando aquela experiência, como você poderia estar se tivesse pensado nisso em momentos anteriores. Mas vamos falar um pouquinho agora mesmo de rotina, assim, o que a gente traz para a nossa rotina, o que a gente consegue olhar para nós, hábitos que a gente já viu que poderiam não ser tão bons e que a gente conseguiu mudar. Vou compartilhar o meu, por exemplo. A alimentação é uma coisa difícil para mim. Não. Só para você? Para mim gente. Então, em determinado momento, eu vi que eu precisava mudar. E não estou falando de qualidade, não, porque até que eu me alimento, considero que eu alimento bem. Mas em quantidade. Tem que pensar nisso também, né? Não é a qualidade, é a quantidade. E aí, mas eu tinha dificuldade na minha rotina de diminuir as porções. E eu achava que era o melhor, e acho que é o mais indicado a fazer. Mas para mim não funcionou. Eu tentei, não deu. Precisei pular uma refeição. Com tranquilidade, viu que para mim dava para fazer, mas eu precisei pular uma refeição para que no final do dia eu tivesse aquela alimentação adquirido, né, ingerido, o que era suficiente. Para mim foi isso. Tem sido bem. Algumas pessoas me perguntam, como é que você faz isso? Para mim tá ok, mas veio para você o que é melhor. Exato. Vocês conseguem compartilhar alguma coisa que vocês olharam para si também, pensar, nossa, eu tenho que fazer e como adaptar isso para a rotina de vocês? Muito bom. Pedrão, da mesma forma que você disse, eu também tenho esse hábito, sabe, de pular algumas alimentações, isso, enfim, me trago um resultado muito bom, sabe? Às vezes a pessoa fala, mas você fica assim, alimentar num longo período, o meu tipo, ele me dá essa flexibilidade, sabe? Isso me faz bem, me ajuda a ter energia, ao contrário de que outras pessoas precisam estar alimentando constantemente para manter energia, né? Atrelada aí a um exercício físico. E uma coisa que a gente precisa puxar muito, que está muito atrelada à saúde mental, são questões espirituais, né? Sim. Que a gente precisa estar bom de espírito também, estar em paz consigo mesmo, né? Para poder isso contagiar, mostrar para as pessoas que a gente está bem. Porque às vezes atrás de um sorriso, né? Ou às vezes atrás de um semblante cansado, tem ali um sofrimento, né? Com certeza. Precisa ser visto, e a gente precisa de trazer para a prática nossa o hábito de conversar, né, de compartilhar a situação. Gostaria de compartilhar aqui, me sinto confortável em relação a isso, uma situação que eu passei no ano de 2023, né, logo após minha chegada aqui na Beta, encontrei aqui pessoas fantásticas, né, uma delas, doutor Fernando aqui, né, passei por um período muito grande de ansiedade, eu sou um cara, assim, muito ativo, já acordo cedo, academia, faço um breve momento ali de leitura na hora do café da manhã, depois já venho para o trabalho, então, assim, muito corrido. Esse é o Eduardo. Mas chega no momento que a gente tem que pagar, né? Muita coisa e o nosso corpo quer cobrar isso. Você cobra. Então, no ano de 2023, eu passei por uma crise de ansiedade muito grande mesmo. Foi a ponto de me trancar no quarto, chorar muito, né? E aquela sensação, assim, de que era uma pessoa falsa, né? Então, não era um bom pai, não era um bom profissional, não era um bom marido, né? Então, foi ao ponto de que o doutor Fernando detectou isso, me chamou para poder conversar. Eduardo, a gente está sentindo ser muito ansioso ali, então, relaxa, vi que tem muito trabalho, não sei se o doutor Fernando lembra disso. Né? Na ocasião, o Veren também chamou, do PIN, e isso foi muito bom para mim. Teve um momento que eu estava na orquestra, como maestro também, né? Mais um hobby que eu tenho, além de tocar, maestro de orquestra. Eu vi que isso deu certo, essa conversa que o doutor Fernando fez comigo. Eu falei, bom, eu preciso de externar isso. E é uma situação que nem minha esposa sabia, sabe? Então, assim, eu não tinha descoberto essa questão de conversar.
para poder desabafar e encontrar um meio. Conversei com o pessoal, então, assim, a partir do momento que eu me abri, né, que eu fui forte o suficiente de acreditar que aquilo não era uma fraqueza, demonstrar o momento que eu estava passando, eu consegui resgatar e levantar. Então, eu acho muito importante a gente entender esse ponto e não enxergar fraquezas, né, Pedro? Desses pontos, eu acho legal isso, tá? Eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Bom, só mostrou a fortaleza que é Exato. conseguir identificar, correr atrás e hoje está aqui compartilhando isso. Exato. Legal. Teve um autoconhecimento aí, né? De entender assim, o momento que você está passando e buscar. E a Berta tem esse apoio aqui com bons profissionais, né? Muito bom. Da parte da diretoria e as pessoas também. Os amigos, né, Filipão? Você trocar essas coisas. Café, das viagens. das né? viagens. Bom, no meu caso, assim, o que eu posso trazer para cá é trazer um pouco dessa vivência com uma criança de nível 3 de suporte de TEA dentro de casa. Isso mentalmente e fisicamente é muito cansativo. A partir do momento que, né, a gente tomou a decisão de fazer o melhor para o João, nesse caso, a gente sempre vem buscando e o nosso tempo ele foi reduzindo. E a gente deixou de lado. Tu fala, eu e minha esposa, a gente deixou de lado coisas que a gente gostava de fazer. E foi numa conversa, né, a gente sentou e falou, olha, não está legal, né, a gente está muito estressado, cansado, a gente precisa reorganizar as nossas rotinas, para encontrar um momento em que eu possa fazer algo que eu goste, cuidar da minha saúde e você também, né? Porque antes a gente ficava nessa vivência de terapia, de ajustar e crise e aquela rotina de casa, e a gente não olhava para a gente. E aí a gente começou a ter, né, a minha esposa trabalha com algo que ela gosta, ela vai em muitos shows, né, ela é coordenadora de eventos, então ela consegue compartilhar um pouquinho de trabalho, juntar com algo que ela gosta bastante. Eu consegui conciliar também uma atividade física, que aí eu venho, né, fazendo um pouquinho, assim, pelo menos 2 vezes na semana, às vezes uma pedalada no fim de semana, quando é possível, e mais o hobby, que eu gosto, o Pedro falou aqui, né, gosto de mexer nos meus carros velhos lá, como diz a Maria, nas furrecas, e isso vem me ajudado bastante, né, e aí depois que os meninos dormem eu consigo estudar, fazer alguma leitura, né, pensar um pouquinho também nas pessoas que estão ao meu redor. Mas é preciso você ter esse olhar para você, para sua rotina e tentar organizar. Eu acho que a grande questão é organizar e começar. É um passinho de cada vez e aí você vai conseguindo colocar isso dentro da rotina, que é algo que o Fernando trouxe aqui, que é fundamental. Um ponto que vocês dois falaram que eu acho interessante é que a gente, na verdade, nós temos 2 formas de viver o nosso dia. Nós temos uma parte do dia que a gente vive no automático, que a gente vai fazendo as coisas, vai fazendo, vai tocando. E temos uma outra parte, que é a parte consciente. A parte consciente é aquela que, igual agora, eu pensar o que eu vou falar aqui, eu tive que pensar, estudar em casa, o que eu vou dizer. Ela é mais demorada, mas ela é muito melhor, tem uma qualidade muito melhor, mais intencional. Eu estou falando porque eu tinha intenção em falar esse assunto. Vocês dois falaram que, em um determinado momento, vocês sentaram e falaram, poxa, preciso mudar. Eu reconheci aqui o desafio que eu estou e vou planejar o que eu vou fazer com esse desafio. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a gente tem vivido muito nos últimos anos de forma automática, assim, tocando, seja no trabalho, seja em casa, seja deixando de fazer coisas que gostaria de fazer. E a gente precisa ter momentos na sua semana de refletir, poxa, tá legal, não tá? O que eu posso mudar? O que eu gostaria de fazer daqui a 5, 10 anos, que eu preciso começar hoje? Então, ter esse momento é fundamental. Vou trazer um outro aspecto de qualidade de vida que eu acho importante, que é o sono. Às vezes a gente abre mão do sono. Gente, o nosso corpo é fundamental ter uma boa qualidade de sono. Tem gente que dorme 5 horas e acorda super bem disposto. Tem gente que eu sou uma pessoa que precisa dormir mais tempo. Então, assim, eu menos de 7 horas eu já fico cansado. Eu não fico com a mesma energia. Então, eu preciso dormir um pouco mais. Você precisa se reconhecer. E aí, a partir disso, se programar, né? Ter uma boa qualidade de sono para que a gente tenha energia, vitalidade para tocar durante o dia, sua vida, suas atividades, seu trabalho.
olhar para si e identificar isso. Pessoal, vocês podem mandar perguntas, tá? Tanto pelo Instagram, tanto pelo Twitter, vocês podem mandar perguntas. A gente está recebendo aqui algumas. Eu vou até trazer uma delas aqui que a gente já recebeu, que eu acho que foi muito... O seu relato, ela contribuiu muito para a gente formular e ajudar uma resposta, formular uma resposta para essa pergunta. Como os homens podem reconhecer que precisam de apoio emocional ou psicológico? E eu vou mais ainda. Como a gente também trabalhar para reconhecer no nosso ciclo quem está precisando desse apoio, né? O que vocês acham? Como é que a gente consegue reconhecer, talvez quando a gente está deixando de fazer algo da mesma forma, com a mesma intensidade que a gente fazia anteriormente, como a gente não consegue ver prazer em atividades que a gente via anteriormente? O que vocês percebem disso? O que eu acho que é uma soma do que a gente falou aqui. É um pouquinho desse autoconhecimento e sair um pouco do automático, que é a questão que o Fernando falou. É você parar um momento para pensar como que eu estou, né? Como que as pessoas ao meu redor elas estão. E aí, em cima disso, você fazer uma autoavaliação mesmo e buscar ajuda, né? Eu acho que aí já fazendo um papel aqui de marqueteiro, né? A Berta tem psicólogo aí até as 21 horas, né? Via tele. Não, então, marqueteiro não, é né? verdade. É verdade. O serviço está aí disponível. Está disponível. Então, assim, mas eu acho que o primeiro é isso, é você parar, sair um pouco do automático e tentar olhar para dentro, assim. O que eu estou sentindo? O que está acontecendo com o meu corpo, né? Com o meu emocional? Eu estou muito estressado, eu estou, sabe, vivendo no limite, e aí parar um pouquinho e raciocinar em cima disso, assim, de como você está, né? E a partir daí buscar conversar com alguém, buscar um auxílio. Muito bom. Eu também penso da mesma forma que o Felipe, sabe? É o autoconhecimento, né? Nessa busca aí, nessa fase que eu passei, né, eu aprendi que a partir do momento que a gente se conhece, a gente consegue identificar com muita clareza aquilo que está nos tirando do eixo, né? Sim. Então, o que eu faço, Eduardo? Quando tem alguma coisa me incomodando, né, eu consigo entender, eu sei ali que eu estou eufórico, às vezes sinto uma coisa estranha dentro, uma friagem na barriga. E o que eu aprendi com isso, Pedro? É parar naquele momento que você teve aquele sentimento e falar, o que está me causando isso? Talvez pode ser... Não ignorar, né? Não ignorar. Talvez pode ser uma atividade de maior complexidade que eu preciso resolver, que talvez eu não tenha domínio para aquilo, e a intenção nossa, no subconsciente, é protelar, fazer aquilo que é mais fácil. E aquilo fica ali remoendo dentro da gente, fazendo mal, cada vez mais. Então, o que eu aprendi? Quando eu começo a sentir essa sensação, eu paro, busco saber o que é. Se eu conseguir resolver, eu vou ter que ter foco. Vou direcionar meu foco para resolver, para me tirar aquilo, para minha mente ficar livre para as próximas demandas, né? Se eu precisar de ajuda, eu preciso buscar ajuda. Mas o autoconhecimento ele é fundamental para isso, né? E você saber aquele momento de parar para poder resolver aquele ponto. Porque se você acumular, isso vai crescendo, vira aquela bola de neve que a gente mergulha aí, né, para uma situação mais escondida, né? Concordo com o que vocês estão falando, vou adicionar um ponto, que é ter alguém de confiança com quem dividir as coisas, e alguém que pode dar um toque, né? Alguém que é um olhar externo, que possa falar, olha, que você possa perguntar para as pessoas, como é que eu estou? O que você acha? Eu estou ansioso, estou nervoso, porque às vezes a gente não percebe. Não percebe, né? Verdade. Então, assim, seja um cônjuge, né? Um relacionamento que você tem, seja um pai, uma mãe, um filho, que você possa fazer essa pergunta, como é que eu estou? Como é que você acha que eu estou? Estou nervoso e tal? Eu mesmo buscar uma ajuda profissional, um psicólogo, com que você possa conversar com ele ali e ele apoiar, né? Até o diagnóstico, às vezes a gente demora em identificar que nós estamos em sofrimento. Até a gente entender que aquilo que nós estamos fazendo é um sofrimento e que pode ser ajudado, tem como vencer aquele ponto. Às vezes a gente demora e uma pessoa externa pode nos ajudar, mas para isso a gente precisa ter humildade. Abertura, né? Abertura. Para que são dois valores importantes, né? Para a gente poder perguntar a alguém. Então, ter alguém de confiança, então esse apoio social é bem importante para a gente identificar como estamos. Muito legal essa fala do Dr. Fernando. E ele falando aqui, eu venho pensando aqui. Quantas vezes eu estou ali trabalhando, focado, e nosso amigo Felipe passa ali, volta e fala assim, o que está acontecendo com você? Que cara é essa? Bora tomar um café? Né? Não, o Edu tem uma coisa assim, que você viu ele de olho vermelho, você pode saber que o bicho é crescendo. Você pode saber, pode chegar lá e falar, né? Essas viagens, né, Edu? O que você fez? Não, virei a noite aqui, trabalho. Falei, pô, Edu,
Mas vai lá tomar um banho, vai, né, comer alguma coisa. Almoço também, né? Sempre passo ali na mesa dele, vejo ele lá. Tô saindo pro almoço, eu volto e o Edu tá lá. Falo, pô, você não almoçou, não? Vai almoçar, pô. Então eu chamo, vamos almoçar e tal. É o apoio social. Apoio social, isso é muito bacana mesmo, viu, Fernando? Bacana mesmo. Interessante mesmo. A gente está falando o tempo todo aqui de tem as suas perspectivas, cada um tem a sua vivência, cada um tem que olhar para si, identificar as melhores possibilidades para se encaixar na sua rotina, mas às vezes também as pessoas precisam de alguma coisa mais direcionada para que elas também saiam. A gente recebeu aqui uma pergunta, saiam da inércia, né? Recebeu uma pergunta aqui que vai um pouquinho nessa linha, assim. Aí acho que vai mais para o senhor, doutor Fernando. Agora vai ter que ser a figura do doutor Fernando. Vou gastar meu CRM. A formalidade até aumentou. Com que frequência o homem deve procurar um médico, mesmo sem sintomas? Perfeito. Na verdade, a minha resposta vale para homens, para mulheres, todos nós, gente. O ideal é que a gente passe uma vez por ano uma consulta médica. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Ok, você vai dizer para ele que eu não estou sentindo nada, estou me sentindo muito bem, mas tem uma série de orientações que a gente, de acordo com a sua fase de vida, que são importantes. Claro que não é a mesma orientação para um menino de 15 anos, um senhor de 65. Mas, gente, a gente precisa, um médico e o profissional de saúde já viu diversas pessoas com aquela idade e ele sabe muito bem, ó, para essa idade tem esses riscos. Então, num adolescente, um jovem adulto, tem a parte de sexualidade, tem parte de tratar o risco de violência, de acidente de carro, que são aspectos que a gente tem que tratar numa pessoa mais jovem. Depois começa a vir a questão de saúde mental, começa a vir o risco de doenças crônicas, como hipertensão, porque se eu estou hipertenso ou não, vocês não vão saber. A gente só sabe que a gente está com a pressão alta medindo, indo num profissional. Se o diabetes está começando, é fazendo um exame de sangue. Então, tem uma fase ali da meia-idade que é importante a gente fazer avaliação de certos fatores de risco. E na fase idosa, a gente vários já possui alguma condição a ser acompanhada e fazer rastreamentos. A gente tem alguns exames que, de acordo com a faixa etária, são recomendados, mesmo que não sinta nada. E aí é nesta consulta médica que o médico vai te falar para a sua faixa etária o que você deve fazer. Perfeito. Então, a gente tem sim uma orientação, parte daí, né? Então, uma consulta por ano é uma boa estratégia. Perfeito. Bom, vou trazer uma outra questão aqui à tona, muito próximo do que a gente já falou, mas de um aspecto diferente, assim. Como é que a gente precisa se motivar, né? A questão é essa, a gente sabe o que tem que fazer muitas vezes, mas como é se motivar para sair dessa inércia? Cada um também tem uma estratégia. Alguns de vocês têm algo que tenha feito aí que consegue manter essa motivação para continuar seguindo um bom caminho para o autocuidado? Pedrão, para mim, a motivação é minha esposa. Bota para correr mesmo. Já agendei, você vai, às vezes eu não vou, ela já liga, ou ele não foi. É ela que cuida disso, sabe? Porque, de fato, eu preciso fazer essa virada de chave, poder manter essa rotina na minha vida mesmo. Porque hoje ela cuida disso e força ali mesmo, né? Claro, obviamente sempre vai ter aquela brincadeirinha, né? Já foi no doutor? Mas eu acho que isso não passa de uma brincadeira, a gente precisa encarar isso mesmo como uma brincadeira que sempre vai existir no nosso meio masculino, né? Mas, assim, para mim, a estratégia ainda é a Daiane, que está sempre me empurrando para frente, não é isso. Graças a Deus eu tenho ela, né? Exatamente. A rede social. A rede de apoio. Apoio, incentivo, motivação é tudo. Apoio e incentivo com o cabo da vassoura. Não vai não, para você ver. No meu caso, assim, eu tive que introduzir algumas rotinas, muito porque eu comecei a sentir meu corpo mesmo pedindo ajuda, né? Eu faço como Fernando, eu sempre vou numa consulta quando eu preciso, e se eu não preciso, eu vou uma vez ao ano para dar uma checada. Eu tenho uma questão de colesterol mais alto, que é uma questão mais genética mesmo. Uma vez, mais novo, inclusive, a médica falou, não, você vai ter que tomar remédio para sempre. Eu falei, não, eu não vou. Comprei uma bicicleta e comecei a pedalar com mais frequência, consegui reduzir bastante. Então, eu sempre fico atento a essas consultas para a gente ir acompanhando, né? E aí, com filhos, lógico, brincando, você começa a sentir uma dor aqui, uma dor ali, pô, eu preciso voltar a fazer uma atividade física regular, né? Alimentação, eu já me alimento bem, não super bem, né? Sempre tenho que melhorar,
E aí os meus filhos são essa motivação para treinar, para ir para academia. E eu tenho uma certa facilidade, eu tenho um educador físico na família, né? O Gabriel Martins foi educador físico aqui, ele é meu irmão. Então, ele que faz os meus treinos, ele é meu personal, então ele vem me ajudando nessa minha rotina. E uma coisa que eu já faço de manhã ao acordar. Hoje eu tenho que treinar, hoje eu tenho que treinar. E eu vou pensando isso assim, para não fugir disso. Porque se eu levantar e for pensar nisso na hora de ir, com certeza vai bater uma vontade de não ir. Então eu já fico, hoje tem que treinar, hoje tem que treinar. Eu fico falando isso comigo várias vezes ao longo do dia, para quando chegar o horário eu cair para lá. Perfeito. O Pedro, o que eu acho, sabe? Eu acho que a gente muda por algum motivo. É difícil a gente mudar sem encontrar um porquê. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou começar a fazer atividade física? Por que eu vou melhorar minha alimentação? Por que eu vou tomar um remédio todo dia para pressão se eu não sinto nada? Então é desafiador para a gente, assim. Então a gente tem que saber, eu tomo esse remédio porque eu quero ver meu filho maior, porque eu quero ter netos, né? Eu quero participar da minha vida, quero curtir minha vida bastante ainda. Eu quero produzir bastante no meu trabalho, eu quero estar ativo, atento no meu trabalho para produzir e ter uma boa performance. Eu quero ser um bom marido, um bom cônjuge. Então, a gente tem que encontrar na nossa dinâmica os porquês. E isso vem da reflexão. Na hora que você entender o porquê, você quer mesmo ter vitalidade para ver sua filha entrar com ela no casamento? Quero. Então, então você tem que mudar seus hábitos. E aí você, poxa, então eu vou ter que mudar. Então você tem que encontrar dentro da sua vida, da sua dinâmica, o porquê que você tem que se cuidar. Eu acho que a partir disso fica mais fácil você vencer essa vontade de desistir. Eu não vou hoje, não, hoje está tão friozinho, vou ficar aqui na cama. Não, eu tenho que, você tem que ter tenho que me cuidar, motivo, porque né? eu tenho um objetivo a percorrer. E aí eu vou fazer por onde? A palavra em si já traz, né? Motivo mais ação. Motivo. Você tem que achar um motivo para ter ação de... Interessante, gente. Edu, tem uma fã sua aqui. Fã, não sei. Mas assim, a sua palavra aí, você falou um pouquinho de música, trouxe aqui um relato de alguém que acompanha a sua rotina, que sabe que você tem esse gosto. E ainda tem esse dom. Exato, esse dom. Esse dom. E ficou impressionado e está te parabenizando, mas queria saber um pouco mais desse seu trabalho social com música. Como é que você ainda encontra... Muito legal. Como é que você ainda encontra a motivação para, nessa rotina tão tumultuada, permanecer com esse trabalho? Cara, é uma coisa assim, impressionante. De novo, a minha esposa ela é prova viva disso. Quantas vezes, nessa fase aí de 2023, que eu estava passando por essa dificuldade, né? Eu dou aula de música aos sábados, né, voluntário. E além de mexer com música, ainda alguns sábados, sempre os quartos sábados do mês, eu ainda trabalho na cozinha da igreja, a gente faz comida lá. Já teve a ocasião da gente fazer 800 marmitas, assim, para distribuição, então. Mas o que acontece? Voltando ao assunto de música, quando a gente gosta muito de uma coisa, isso se torna muito prazeroso. Então, quantas vezes eu saí de casa ali no sábado à tarde para dar aula de música, cabeça baixo, com aquela ansiedade batendo dentro do coração, mas assim, com um compromisso, que eu ia chegar lá, eu ia ter crianças e idosos, né? No grupo de música lá nosso, eu tenho crianças de 5 anos até pessoas de 70 anos aprendendo música, teoria musical, e a gente vai ali brincando, se divertindo, né? Então, no momento que eu chego, a gente começa a conversar, uma criança com a dúvida, daí sempre assim, aquela forma de ensinar, mas aprendendo junto, né? Num grupo fechado, não existe aquela figura de um professor, mas de um mediador. Então, o velhinho aprendendo com o mais novo e dando risada, às vezes uma lágrima corre no olho, porque ele aprendeu uma coisa com a criança mudando seu comportamento, primeiro porque música envolve muito matemática, raciocínio, e transforma as crianças de verdade, né? E ela vendo que o velho está aprendendo com ela, e aquilo é tão gostoso, cara, que passa aí 2, 3 horas, sai de lá novo, chega em casa cantando, assoviando, aí a Daiane fala assim, uai, aconteceu alguma coisa? Eu, não, por quê? Nossa, tá chegando diferente. Eu falo, graças a Deus,
deu um gás mesmo. Aí depois, de novo, naquele período, a gente ia caindo assim. Então, música, para mim, cara, é uma coisa, assim, fundamental, né? Eu toco meu trompete desde os 14 anos de idade, né? E eu descobri que na minha família não tem ninguém músico. Eu venho pesquisando, gente, quem da minha família é músico? Ninguém. E parou em mim. O Arthur, ele tem ali um dom, né? Igual o Dr. Fernando disse. Ele consegue pegar uma música ali, tocar um teclado, às vezes toca assim, mas ele não aprofundou. Conseguiu aprender a tocar violão, né? Mas fica ali, só quando ele quer, né? Eu tenho essa prática mesmo de ir tocar meu trompete, dar aula lá de teoria musical. Mas é uma coisa, assim, fenomenal e transforma as pessoas, sabe, Pedro? E o mais gratificante é você ver uma pessoa ali chegar e sem conhecimento, sabe? Pessoas que não sabem escrever o próprio nome. E aí ali a gente tem aquela técnica toda de ensinar música, a pessoa pega um instrumento e lê partitura, né? Então isso, cara, não tem preço, né? É um hobby. E é tão legal que eu consigo, mesmo trabalhando, viajando, onde eu estou, eu consigo ir, me encaixar na orquestra, tocar e levar um conhecimento e trazer conhecimento também, né? Isso é muito bom, cara. Mostra como seres humanos nós somos, e aí também, que, independente de gênero, adaptável. E que a gente consegue transformar, né? Isso. Só que a gente precisa de querer. E uma outra questão que é ajudar o próximo, né? Assim, sem esperar algo em troca, que é o que o Edu faz. Isso, né? Por isso que é transformador, né? Por isso que... E você quer saber de uma coisa? Às vezes eu estou em casa tocando meu trompete, dependendo do horário, eu coloco ali uma surdina por causa de som. Mas quantas vezes algum vizinho, às vezes eu descendo ali no prédio, fala, cara, esses dias eu tava lá em casa pensando em tanta coisa, você começou a tocar lá, me trouxe uma paz. Então, assim, até sem a gente saber, a gente consegue, né, atingir alguns lugares. O ponto que eu queria falar, Pedro, que, assim, às vezes a gente tem os nossos problemas e a gente confunde um problema, ou mesmo uma experiência que não deu certo, com eu sou um fracassado. Isso não é a mesma coisa. Não é porque um relacionamento não deu certo, que o emprego não deu certo, alguma coisa, né, deu problema, que nós somos fracassados. Então, a volta por cima, o tempo, gente, é o melhor remédio. Então, esperar o tempo. Aprendi toda a experiência, a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Sim, então, os problemas que a gente tem é uma ótima oportunidade para aprender e para a próxima vez que eu for experimentar aquela mesma experiência, eu vou estar melhor, eu vou encarar diferente e eu vou fazer ter uma melhor performance do que na vez anterior. Então, não tem essa de que você está passando por uma dificuldade, um fracasso, não é isso, é uma experiência que não deu certo e vamos aprender, levantar e dar a volta por cima. Sempre um aprendizado. Exato, a gente tem que começar a criar essas reservas mesmo emocionais para a gente, né? Porque a gente é criado para ser a reserva financeira só, né? A gente tem que ter a preocupação em ser aquele, como é que se falava antes, de ser o arrimo da família. Da família, isso. A gente não pode dar essa possibilidade que isso não aconteça. Mas é a única reserva que a gente tem que acumular durante a vida? O que você acha? Pois eu tenho um aspecto interessante que, refletindo, ouvindo um colega médico também, eu acho que a gente tem 4 poupanças que a gente tem que criar ao longo da vida, porque no momento de desafio ou de velhice, você vai precisar gastar essa poupança. E se você não poupou, você não vai ter o que gastar. É o desenho da formiguinha do inverno, né? Então, tem uma poupança que é a poupança física. Então, nós temos que, enquanto somos jovens, preparar o nosso corpo, né, através de alimentação, atividade física, os exames e tal, para que na hora que eu tiver uma doença, na hora que eu tiver mais velho, eu ter aí uma reserva de capital para que eu possa gastá-lo no momento de desafio físico, biológico, né? Uma segunda poupança é a poupança financeira mesmo. Enquanto estamos produtivos, assalariados, recebendo o nosso dinheiro, eu preciso juntar, porque em algum momento eu posso ser necessário eu gastar, seja porque eu quero comprar uma coisa que eu não tenho, seja um desafio que eu, infelizmente, uma urgência que vai me fazer gastar um dinheiro não esperado. Uma terceira poupança é a poupança social. A gente falou um pouco sobre isso, né? Sim. Eu preciso ter um círculo de apoio, pessoas que me apoiam, seja da família, seja do trabalho, seja da vizinhança, que numa determinada dificuldade vai lá e faz alguma coisa por mim. Então, se eu tenho uma internação, se você internar, quem vai te acompanhar nessa internação? Quem vai na sua casa ver, aguar suas plantas, cuidar do seu cachorro?
são aquelas pessoas que te apoiam. Então, a gente precisa construir na vida círculos, relacionamentos saudáveis, para que, num momento de dificuldade, você tenha quem possa te ajudar. E uma quarta poupança, a poupança é o capital mental, né? Ou seja, a gente precisa, ao longo da vida, aprender, vivenciar frustrações. Frustrações, gente, faz parte. O erro faz parte. Dar errado faz parte. Reconhecer e aprender com essas experiências, para que na hora que você tiver mais maturidade, você vai viver novas, cada vez desafios maiores. E você vai perder um cônjuge em algum momento, vai ter um desafio com um filho, olha que coisa que é desafiadora. E se você tiver uma saúde mental mais forte, mais bem organizada, você vai conseguir ultrapassar esse momento de forma mais fluida. Ou seja, então a gente precisa ao longo da vida construir essas poupanças, porque desafios, gente, todos teremos, né? Então a gente, enquanto está bem, precisa armazenar essas poupanças para que no momento de desafio a gente tenha onde consumir. E venhamos, gente. Fala se não é gostoso quando você tem um desafio ali daquele grande que você fala, bom, e agora? É isso aí. Como nós vamos resolver? Quem é muito bom, né? É muito bom. Muito bom. E essa rede, ela é importantíssima, né, Fernando? Poxa. Pra gente ir pra cima e atravessar e depois olhar no retrovisor, acho que faz muita parte, viu, Pedrão? A gente precisa estar sempre olhando da onde nós saímos e onde nós estamos. A gente valoriza, às vezes, os erros, mas quantas vitórias nós tivemos, quantas coisas boas você conquistou, que se você tem, olha só como que você foi vitorioso. Exatamente. A gente está num ambiente aí de comparação o tempo todo, né? Comparação com um mundo que você não sabe se aquilo é realidade, né? A rede social está aí, tá levando a gente para esse tipo de comparação. E a gente para de valorizar o que a gente construiu como ser humano, né? Nós falando aqui de homem, mas nesse caso como ser humano mesmo, que você construiu, que você trouxe até aqui. Isso, e uma concorrência que o nosso subconsciente cria em nós mesmos, através de rede social, né, Pedrão? A gente tem que ficar olhando muito para isso, por causa da nossa saúde mental, né? A tecnologia, a gente tem que tentar usar ela da melhor forma possível, né? Ela existe, a rede social é muito boa, porque ela contribui sim com a parte social que a gente está falando, mas a gente tem que saber delimitar, né? Para não afetar, para não prejudicar. Para não ser só o virtual, né? Exato. Porque às vezes você está no virtual, mas quem está ao seu lado, dentro de casa... Se você não está abrindo mão de quem está do seu lado, né? Pela rede social. E falando um pouco desses aspectos tecnológicos, a gente tem que conseguir olhar para isso, o que pode nos ajudar mesmo, né? Tem muitos avanços, o smartwatch, por exemplo, é um dos avanços que, se você usar, ele pode te ajudar. Novamente, adaptando cada um a sua rotina, ele pode ajudar. Eu uso e para mim, o aspecto do sono foi muito bom, porque eu consigo acompanhar. Eu já percebi se de um determinado período de tempo eu consigo me sentir diferente. Até então, eu acordava e não sabia se tinha alguma ligação, mas agora eu já consigo fazer esse acompanhamento. Vocês têm alguma experiência? Vocês também utilizam algum dispositivo que os auxiliam nesse momento? Assim como você, eu utilizo do sono. Eu sei, assim, 5 horas para mim é o suficiente, né? Se eu passo muito disso, eu já acordo meio lesado, assim. Então 5 horas para mim é o ideal. Dormir 5 horas tá bom. Eu uso isso, né? E apresento os relatórios para o médico quando eu vou para acompanhar. Tem o sono REM, o sono leve, o sono profundo, né? Eu sempre tive o sono leve, assim, muito maior do que predominante, muito maior do que os outros. E sempre foi desde pequeno, sempre foi assim, né? Muito bom. Eu utilizo também, Pedrão, mas é para o quesito de caminhar mesmo, que às vezes com muito tempo sentado, quando eu não estou viajando, né? Então, eu preciso caminhar, tive um problema de inchaço de perna, então consegui parametrizar aqui o smartwatch, e aí ele já dá o alerta, precisa dar uma voltinha, então vai, e tomar água. Não tomo água, gente. Aí consigo levantar ali, tomar uma xicrinha, mesmo assim tem alguns amigos ali ao redor que tá sempre falando, Du, tem que tomar água. Aí ajuda a controlar, assim, mas tem sido fundamental mesmo a utilização, né? E trazendo um dado, eu também uso, o meu tá carregando, mas 7.500 passos por dia já muda a chance de evento cardiovascular, de infarto, AVC. Então, estudos já mostraram isso, que você alcançar pelo menos 7.500 passos no dia. Então, eu gosto bem pela medida de passos. Legal, legal. Então, a gente pode utilizar mesmo as coisas que estão surgindo aí a nosso favor, né? A gente tem que delimitar. Chegou a mensagem, estou quase atingindo minha meta hoje, por causa da caminhada da manhã. Mas já? Está muito bom, no meio do dia ainda, quase meio do dia, está ótimo aí.
Gente, vamos indo para o final aqui desse papo. Agradeço muito a participação. Espero que vocês tenham conseguido extrair coisas positivas. E se você aí não direciona direto para você, que você consiga identificar alguém do seu círculo social para olhar com mais atenção para isso. E aí, o objetivo era esse, como eu falei desde o início, a gente queria conversar, compartilhar experiências para que vocês conseguissem refletir para a realidade de vocês e extrair coisas positivas, possibilidade de melhoria, maior motivação, ou até mesmo mudanças drásticas, mas que sejam com pequenos passos, né? Elas não são muito drásticas, elas precisam ser passo a passo. Mas vamos fechando aí, vamos deixar uma dica, assim, o que vocês, né, foram várias, mas para fechamento mesmo, o que a gente poderia compartilhar com as pessoas para que elas tivessem esse estalo. Talvez eu tenha algo que eu possa mudar na minha vida, como homem. Pedrão, eu diria o seguinte, autocuidado não quer dizer ir em uma consulta apenas, uma consulta agendada e fazer um determinado exame. Hoje nós falamos de vários assuntos aqui que são, né, incluídos em autocuidado. Então, acho que a gente precisa olhar essa gama de temas que tem para o autocuidado, né, e fazer o máximo possível. Certo, doutor Fernando, Felipe? Certíssimo. Então, a dica que eu tenho é isso. É a gente quebrar esse paradigma de que autocuidado do homem é ir no exame lá no médico, né? Que a gente fala, hoje você está com a roupa bonitinha, você vai no exame. Não é só isso, gente. É muito mais do que isso. Eu acho assim que cuidar da saúde não vai diminuir ninguém. Pelo contrário, né? Demonstra mais responsabilidade com sua família, com você, com a sua esposa, com os seus filhos. Então, cuide da sua saúde. Para um pouquinho. Faça uma autoavaliação, não deixe de se cuidar. A Aberta está aí, né, com médicos excelentes, teleconsulta, né, tem toda uma gama de produtos e serviços para você. Não deixe de se cuidar. O que eu vou destacar aqui é o seguinte, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. A responsabilidade da sua saúde é sua, não é de mais ninguém. Várias pessoas profissionais e outros da sua convivência vão te ajudar, mas a responsabilidade é sua. Você precisa tomar as decisões do que você quer fazer, onde você quer chegar, e para isso você tem que seguir um caminho. Então, assuma as responsabilidades, tome as decisões, monte um plano de ação e siga o que você quer perseguir. Assim, você pode pedir apoio de profissionais e de pessoas de como chegar lá, mas nada vai adiantar se você não tomar a decisão de bons hábitos e bom cuidado com a sua saúde. Comece, né? Comece. Vai. Uma boa palavra para isso é o compromisso, né? Precisamos de identificar a necessidade e ter esse compromisso consigo mesmo. E vai ter pessoas ao seu ciclo e tal, mas se você não tiver aquela ação para si mesmo, nada vai adiantar. Então, seja esse agente motivador na sua vida. Busque por essa melhoria para continuar simplesmente vivendo da melhor forma possível, que a gente consiga participar mais, experimentar o que a vida tem a nos oferecer, mas de uma forma intensa, de uma forma 100%. Gente, eu agradeço muito a participação de vocês. Muito obrigado mesmo, acho que foi muito bom o papo. Essa live vai ficar salva, então, lá no YouTube, vocês podem acessá-la em momentos posteriores. E fica aí a dica final mesmo, cuidem-se. E a Aberta Saúde está aí para auxiliar vocês nessa jornada, tá bom? Obrigado, ótima sexta-feira para todos, pessoal. Até mais, pessoal. Até mais, gente. Um abraço.